Seguindo com o nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias, hoje vamos ler os capítulos 5 a 7 do livro de Levítico, lembrando que eu estou lendo na versão NVI. Capítulo 5. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar em qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal impuro, selvagem ou doméstico, seja o cadáver de criaturas que rastejam, ainda que não tenha consciência disso, se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar em impureza humana, em qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, será culpado quando o souber. Se alguém, mesmo sem se dar conta, fizer um juramento impensado de qualquer tipo, seja para o bem, seja para o mal, e então perceber que fez um juramento impensado, será culpado quando o souber. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará o pecado que cometeu e, pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta pela culpa. O sacerdote fará expiação por ele, pelo seu pecado. Se alguém não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará o pescoço da ave sem arrancar a cabeça. A seguir, aspergirá um pouco do sangue da oferta pelo pecado no lado do altar e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É oferta pelo pecado. O sacerdote, então, oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a ordenança, e fará expiação pelo pecado cometido, e esse pecado será perdoado. Se, contudo, não tiver 2 rolinhas nem 2 pombinhos à disposição, trará como oferta pelo pecado 1/10 de efa da melhor farinha como oferta pelo pecado. Sobre ela, porém, não derramará azeite nem colocará incenso, porque é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela com a mão bem cheia, como porção memorial, e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas preparadas no fogo, dedicadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometidos, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. A oferta pela culpa. O Senhor disse a Moisés: quando alguém agir com infidelidade, pecando sem intenção sobre as coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata com base no ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo pecado contra as coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. O sacerdote fará expiação pelo culpado com o carneiro da oferta pela culpa, e esse pecado será perdoado. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Ele trará ao sacerdote um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado, como oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará expiação em favor do culpado pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza se tornou culpado diante do Senhor. Capítulo 6. O Senhor disse a Moisés: se alguém pecar, agindo com infidelidade contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou a algo roubado, ou se usa de extorsão para com o seu próximo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer pecado que uma pessoa tenha cometido, quando assim pecar,
tornando-se, por isso, culpado, deverá devolver o que roubou ou do qual se apropriou indevidamente, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. Trará como oferta pela culpa ao Senhor, por meio do sacerdote, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará expiação pelo culpado diante do Senhor, e ele será perdoado de qualquer coisa que o tenha tornado culpado. A regulamentação acerca do holocausto. O Senhor disse a Moisés: Dê este mandamento a Arão e aos seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. O holocausto deverá ficar queimando por toda a noite até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo deverá ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro. O fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. A regulamentação acerca da oferta de cereal. Esta é a regulamentação acerca da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão diante do Senhor em frente do altar. O sacerdote pegará um punhado da melhor farinha com azeite, com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e os seus filhos comerão o restante da oferta. Eles a comerão sem fermento e em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. É a porção deles, que dei das minhas ofertas preparadas no fogo. É santíssima, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Todos os filhos varões de Arão poderão comer da porção das ofertas preparadas no fogo, dedicadas ao Senhor. É um estatuto perpétuo para as suas gerações. Tudo o que tocar nelas se tornará santo. O Senhor disse a Moisés: Esta é a oferta que Arão e os seus filhos apresentarão ao Senhor no dia em que ele for ungido. 1/10 de efa da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Em uma assadeira, prepare-a com azeite. Traga-a esfarelada e apresente uma oferta de cereal de farelos de aroma agradável ao Senhor. O sacerdote que for ungido entre os filhos de Arão para sucedê-lo também preparará essa oferta. É a porção perpétua designada ao Senhor e será totalmente queimada. Toda a oferta de cereal apresentada pelo sacerdote será totalmente queimada, não será comida. A regulamentação acerca da oferta pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação acerca da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será imolado diante do Senhor no local onde é imolado o animal do holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo. Se parte do sangue aspergido respingar na roupa, esta será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada. Contudo, se for cozida em uma vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Todo varão entre os sacerdotes poderá comer do sacrifício. É uma oferta santíssima. Toda oferta pelo pecado, porém,
cuja parte do sangue for trazida à tenda do encontro para expiação no lugar santo, não será comida. Deverá ser queimada no fogo. Capítulo 7. A regulamentação acerca da oferta pela culpa. Esta é a regulamentação acerca da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será imolado no local onde é imolado o animal do holocausto, e o seu sangue será aspergido por todos os lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida, a cauda gorda e a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que será removido com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta preparada no fogo, dedicada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes poderá comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado. É oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz expiação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal, assada em forno ou cozida em uma panela ou assadeira, pertence ao sacerdote que a oferecer. Toda oferta de cereal, amassada com azeite ou não, pertence igualmente a todos os filhos de Arão. A regulamentação acerca da oferta de comunhão. Esta é a regulamentação acerca do sacrifício de comunhão que pode ser apresentado ao Senhor. Se alguém o fizer por gratidão, então deverá oferecer, com a sua oferta de gratidão, roscas sem fermento, amassadas com azeite, ou pães finos, sem fermento, untados com azeite. Pães da melhor farinha, bem amassados e misturados com azeite. Com o seu sacrifício de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta de pães com fermento. De cada oferta, trará uma parte como contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. A carne do sacrifício de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até o amanhecer. Se, contudo, o seu sacrifício for resultado de um voto ou for um sacrifício voluntário, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte, mas a carne que sobrar do sacrifício até o 3º dia será queimada no fogo. Se parte da carne do sacrifício de comunhão for comida ao 3º dia, ele não será aceito. O sacrifício não será contado em favor de quem o ofereceu, pois a carne estará impura. Quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. Qualquer outra carne poderá ser comida por quem estiver puro. Se, porém, alguém, estando impuro, comer da carne do sacrifício de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne do sacrifício de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. A proibição de comer gordura e sangue. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas vocês não deverão comê-la. Quem comer a gordura de um animal apresentado como oferta preparada no fogo ao Senhor será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave nem de animal. Toda pessoa que comer sangue será eliminada do meio do seu povo. A porção dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor deverá dedicar parte dele ao Senhor. Com as suas próprias mãos,
trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura com o peito e o apresentará ao Senhor como oferta movida diante dele. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e aos seus filhos. Vocês deverão dar a coxa direita dos sacrifícios de comunhão ao sacerdote como contribuição. O filho de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção. Dos sacrifícios de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada, e os designei ao sacerdote Arão e aos seus filhos como porção perpétua tirada dos israelitas. Esta é a porção das ofertas preparadas no fogo ao Senhor, destinada a Arão e aos seus filhos no dia em que foram apresentados para servir ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles, no dia em que foram ungidos entre os israelitas. É um estatuto perpétuo para as suas gerações. Esta é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta pela ordenação e do sacrifício de comunhão. O Senhor entregou-a a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que apresentassem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. E assim, minha gente, nós encerramos então mais este nosso áudio. Te espero aqui no próximo, hein? Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!